A multa que Irã e seus pais afirmam que antes desconheciam. 5.200.000 reais. Agora eu quero sustentar ele. Quando o Alan Jesus se aproximou do Irã, o que vocês perceberam? Primeiro, nós percebemos assim, que nós pensávamos que era uma pessoa boa. Aí nós confiamos muito nele, saímos de dentro de casa, entregamos a casa a eles, era quem tomava conta da casa quando ele ia lá. Nós íamos dormir na casa de uma irmã minha, entendeu? Aí nós pensávamos que ele era uma pessoa boa, né? Pelas conversas, que ele falava a nós, entendeu? Prometendo tudo. E aí quando chegou lá não foi nada disso que ele prometeu. O que ele dizia para o senhor exatamente? Ele dizia tanta coisa para mim, que a vida de nós ia mudar, a vida de Irã ia mudar, que tudo que eu fosse fazer com o Irã, todo trabalho, nós ia participar disso, e nada aconteceu isso. O senhor considera que vocês foram enganados? Eu considero que nós fomos enganados. A senhora também pensa assim? Porque assim, no caso dele, que ele prometeu da gente estar junto, fazendo aquilo tudo junto e não cumpriu. Então, para saber, ele prometeu exatamente o quê? Ele prometeu que a vida nossa ia mudar, que nós ia ter uma vida melhor, entendeu? Que nós tínhamos tudo e nada disso aconteceu. Quando é que o senhor ficou sabendo desse contrato de 5.200.000? Depois que eu trouxe para aqui para a Bahia e mandei ler. Só nesse momento o senhor ficou sabendo? Só isso aí, quando eu fiquei sabendo, ele não explicou nada. Antes ele não tinha contado para o senhor? Não tinha contado não. Qual foi a última vez que o senhor conversou com o Alan Jesus? Rapaz, eu conversei com ele a derradeira vez, foi no dia que ele foi em casa. Como é que foi essa conversa? Não, que eu só fiz falar a ele que a partir dali não tinha mais nada certo com ele, porque eu já tinha pedido ajuda ao seu Falcão já. E ele disse o quê? E ele garantiu a nós, quem, o Alan? Aí ele foi lá conversar com o Irã. Aí o Irã disse que não dava certo não mais ele mais. Foi nossa felicidade, graças a Deus. Nós vamos levar isso aí pro resto da vida, a gratidão que o seu Falcão fez com nós, graças a Deus, graças a Deus. E a equipe dele que nós recebemos, foi recebida aqui por eles que nem eu já tinha se conhecido há muito tempo. A senhora também está emocionada, né? Onde foi parar esse dinheiro? O fenômeno da internet foi realmente enganado por seu ex-empresário? As promessas foram ou não cumpridas? A parceria de Alan Jesus com Irã Ferreira não é o primeiro negócio do empresário ligado ao futebol. Alan é proprietário da ASJ, uma empresa de consultoria que também atua com marketing digital e representação de atletas. Nos últimos anos, o empresário agenciou jogadores famosos. Alan tem mais de 400.000 seguidores nas redes sociais. Na internet, ele costuma postar a rotina de viagens ligadas ao futebol. Publicações que nos últimos tempos foram direcionadas quase que exclusivamente a Irã Ferreira, o Luva de Pedreiro. E a gente está gravando agora um vídeo de história. Uma relação intensa que agora está definitivamente estremecida. No Rio de Janeiro, onde vive, o empresário Alan Jesus aceita finalmente me receber. Ele quebra o silêncio após longo tempo calado. Chegou a hora de ouvir Alan Jesus. O que ele tem para me dizer? Vamos descobrir. Boa tarde, Alan. Boa tarde. Obrigado por me receber. Obrigado a você pela oportunidade de falar. Chegou a hora de falar tudo? Chegou a hora. Qual a sua expectativa para essa entrevista, para essa conversa? Eu quero ser um livro aberto. Estou aqui à disposição para mostrar, falar, ser claro com você e contar a minha história, que ainda não foi contada. Estamos no escritório dos advogados de Alan. Na semana passada, ele conseguiu na justiça uma liminar que nos impedia de veicular trechos da entrevista com o Irã que citavam a relação de trabalho entre eles. Uma pessoa bastante... Agora conseguimos um agravo de instrumento que caça a liminar e podemos exibir a entrevista de Irã. Não era mais você. Era não. E o empresário resolveu falar. Nesse momento a gente está indo para o local onde vai ser realizada a entrevista. Como é que tem sido os seus dias, Alan? Olha, dias de terror. Eu tô andando com medo nas ruas, tenho sido ameaçado, minha família, meus filhos. Eu, durante todo esse tempo de trabalho, 4 meses, eu me entreguei, me dediquei 100%.
A gente construiu junto, eu e Irã, uma história de muito sucesso. Talvez hoje a gente tenha o maior case do Brasil, um dos maiores cases do mundo em relação a marketing, em relação ao esporte. Você está preparado para essa entrevista? 100%. Você tem consciência que as perguntas serão muitas vezes incômodas. Pode ficar 100% à vontade. Eu quero isso porque eu quero contar a minha verdade. Eu tenho certeza que eu vou conseguir provar tudo que eu fiz até o momento. Muito obrigado. Vamos lá então. Entramos na sala. E a entrevista começa. Quem é o Alan Jesus? Alan Jesus é um rapaz sonhador, trabalha nesse ramo há 15 anos e que encontrou um tesouro perdido na Bahia, decidiu investir, acreditar e junto com ele construiu talvez um dos maiores cases do mundo relacionado a marketing, relacionado à criação de conteúdo. Por que você ficou tanto tempo em silêncio? Porque eu precisava primeiro zelar pela minha vida. Eu venho sofrendo ameaças de morte. A minha família, a minha esposa, meus filhos não estão indo para a escola. Eu não estou saindo de casa. Eu tenho que sair disfarçado. E bem como toda a nossa relação, ela tem cláusulas que protegem esses dados, cláusulas confidenciais. E devido a isso, eu esperei o momento certo para que eu pudesse falar com você e contar toda a minha história. Que ameaças são essas? Ameaça de morte, ameaça que está no meu condomínio, que está no prédio do meu trabalho, que vão me encontrar na escola dos meus filhos, ameaça com imagens pornográficas, ameaças com imagens de arma de fogo, arma branca, o tempo todo. Vazaram todos os meus dados pessoais, vazaram minha assinatura digital, vazaram os meus endereços, os endereços dos meus pais. E diante disso, eu, naquele momento, desesperado, eu tive que buscar ajuda e tive que falar com os meus advogados. Sinceramente, eu vou te perguntar de forma bem objetiva. Pode perguntar. Alan Jesus, você roubou Irã Ferreira? Nunca fiz isso. Eu contratei uma auditoria que eu vou colocar à sua disposição esse documento. E para se defender dessas acusações, Alan decide contratar uma empresa de auditoria para comprovar tudo que gastou e recebeu enquanto agenciou o Irã. Numa tabela, a auditoria mostra os valores de todos os contratos fechados pela empresa de Alan para o Luvar e Pedreiro. As quantias a receber chegam a mais de 420 mil dólares, o equivalente a cerca de 2.200.000 reais pela cotação atual. Nunca roubei R$1 dele. Eu criei esse projeto junto com ele para que a gente fizesse muito sucesso. A gente trabalha junto há 4 meses. Eu jamais colocaria 15 anos a risco por conta de 4 meses de trabalho, sabe? Em hipótese alguma. Pelo contrário, me dediquei, me entreguei, investi, né, os meus recursos nesse projeto. Todos os contratos que a gente pactou, que a gente fez, eu não recebi esses contratos ainda. Todos os contratos a gente vai receber a partir de julho. São contratos significantes, são parcerias com marcas globais. Então eu considero que a gente fez, talvez, hoje, o melhor trabalho no Brasil. Mas você tem consciência de que não é essa imagem que existe nesse momento? Eu tenho consciência. A imagem que existe nesse momento é de que o Irã tinha apenas R$7.500 em 2 contas. Enquanto isso, você fechava contratos milionários e procurava propriedades muito caras para comprar também. Como você explica isso? Fake news, inverdades. O Irã, ele morava no Rio de Janeiro atualmente. A sua residência na Bahia a gente usava como cenário para gravação, dentro de um contexto onde a gente tinha um personagem, onde a gente usava aquela narrativa da humildade, da fé, coisa que sempre deu muito certo, né? Eu usei a estratégia da escassez com o Irã. Então, um produto onde você não tem acesso, onde as pessoas não conseguem encontrar facilmente, tornou ele muito desejado. Por isso, a gente cresceu no intervalo de 2 meses, 15 milhões de seguidores. Alan, você confia na palavra de Irã Ferreira? Olha, eu tenho certeza que ele foi manipulado. Mas você ainda o considera um amigo? Sim, eu considero um amigo. Você aceita ver o que essa pessoa que você considera seu amigo declarou a seu respeito? O que eu vejo na internet, eu ainda não acredito que é isso que está sendo falado. A gente vai te mostrar. Eu quero assistir. Com a sua permissão. Sim. Ficamos lado a lado e Alan finalmente encara as acusações do Luvar e Pedreiro. Eu não dormia não de noite. É verdade que você estava até chorando? Chorava escondido? demais, chorava. Eu nunca chorei, mano. Era de chorar, não.
Me disseram que você chorava, assim, pelos cantos ali, que você estava deprimido. Tá. Bota fé. Foi um período difícil pra você, né? Foi demais, mano. Quanto tempo durou isso, Irã? Rapaz, uns 4 meses aí. Os primeiros meses ali foi bom todo, tá entendendo? Foi bom todo, mas como foi pra cá, rapaz, o negócio pesou pro meu lado. O que pesou mais no seu lado? Vai comer os mais que não podia fazer o que eu queria. Olha, como pode alguém estar deprimido, sendo que a gente acabou de voltar de uma viagem internacional? Agora, no meio do mês, eu fui a São Paulo com ele, conheci as irmãs, o irmão dele. Eu tenho um vídeo, foto da gente junto, comemorando, da gente almoçando junto, da gente numa boate junto. Mas por que você tirou a liberdade dele, de acordo com o que o próprio Irã relata? Nunca tirei o Irã. Ele hoje é uma pessoa jurídica, né? Ele é um artista, né? Hoje ele é o maior do Brasil, um dos maiores do mundo. Então, a gente tem algumas entregas comerciais em contrato que precisam ser respeitadas. Qual foi o fundo do poço ali, o momento que você ficou mais deprimido? Foi o momento mais que eu fiquei deprimido, que eu queria sair mais com meus amigos, ficar conversando. E brincar bola. E era proibido? Eu não podia, não. Não podia sair com seus amigos? Isso que era ruim pra imagem. Como assim? Que manda muita pessoa me ver. Ele não queria não que o pessoal me visse. Queria que eu ficasse intocado. Não queria que eu ficasse mais com meus amigos. Eu quero isso, eu quero me divertir, eu quero ser feliz, tá entendendo? Eu quero ser um ser humano, tá entendendo? Só o que eu quero é isso. Alan, isso aí é quase cárcere privado, né? Novamente, ataques contra mim, contra a minha pessoa. Você aprisionou o Irã? Nunca. Como pode, se ele estava na Bahia com a família dele? Ele sempre fez o que ele quis fazer. Ele sempre pôde fazer tudo aquilo que ele sempre quis fazer. Então, assim, na Bahia, eu nem fui justamente para que ele ficasse mais à vontade, para que ele aproveitasse os seus amigos. Você disse que não podia sair com os amigos? O que existia... Você mandava não sair com os amigos? Nunca mandei. O que existia era uma O que você mandava exatamente? Nunca mandei nada. Então por que ele diz isso? Eu não sei te dizer por quê. O que existia eram orientações para uma pessoa pública. Eu estou falando do maior criador de conteúdo. Mas isso incluía em não sair com os amigos? Não. Isso incluía a tomar cuidados para onde ir. Isso incluía tomar cuidados, porque hoje o Irã, ele é um exemplo para as crianças. Em todos os momentos... Você botou um segurança em cima dele? Vou te explicar. Em todos os momentos eu viajei com ele. Em todos os momentos, com ele e com os pais. A partir do momento que ele gravou 3 programas nacionais de televisão, a coisa tomou uma proporção muito grande. Você foi lá, você viu como é que é lá o acesso à casa dele, que é uma casa simples, humilde. Então, assim, quando chegou nesse ponto, eu falei, pô, precisa ter uma pessoa te acompanhando, um secretário pessoal, uma pessoa que faça uma segurança também. Então, o Douglas, quando ele viaja com o Irã, foi o Douglas, o pai e a mãe Irã. É o Douglas que faz o check-in, é o Douglas que despacha as bagagens. Quando chega em Salvador, para o conforto do Irã e da família dele, eles não vão de ônibus para casa. Eu alugo um carro em Salvador. É o Douglas que pega esse carro, que dirige 5 horas até onde ele mora. Mas você deu ordens pro Douglas para vigiar o Irã? Nunca. O Douglas era uma pessoa da minha equipe. É o que o Irã relata. Ele diz que o Douglas é uma pessoa simpática. O Douglas é uma pessoa da minha equipe. Mas que estaria vigiando a seu mano. Não. O Douglas estava lá para socorrer eles, inclusive. Você considera, Irã, que ele se aproveitou da sua inocência, da sua ingenuidade? Se aproveitou. Falar a verdade, ele não me explicou nada. Você se sente enganado? Me sinto enganado, pai. Alan, você se aproveitou da ingenuidade dele? Nunca. Primeiro que eu não considero ele ingênuo, eu considero ele muito inteligente. Ninguém cresce tanto na internet sendo 100% ingênuo. Você não chegou lá e viu, não, essa pessoa dá para manipular? Você não teve esse comportamento? Pelo contrário. Eu decidi trabalhar com ele porque eu acreditava muito no potencial dele, porque eu tinha certeza que ele podia fazer tudo aquilo que eu imaginava. Eu pego uma oportunidade na vida, para subir de vida, tive que assinar, não tem jeito. Você se sentiu pressionado a assinar? Pai, senti. E você não sabia o que estava assinando? Sabia não, de jeito nenhum. Tinha a menor ideia? Tinha a melhor ideia. Essa descrição que o Irã faz de você te põe como um grande aproveitador, como oportunista, como alguém que enganou alguém que sequer sabe ler e escrever e que não deu a ele a oportunidade de saber o que ele estava assinando. Você fez tudo isso? Eu fui a única pessoa que foi lá conhecer ele quando ele não tinha nem 300 mil seguidores. Eu fui a pessoa que descobriu ele, que acreditou no trabalho dele. Eu fui a pessoa que
sem nenhuma garantia, comecei a trabalhar com ele. Então, em momento algum isso aconteceu e eu vou te mostrar agora o áudio que eu mandei pro pai dele. Esse áudio ninguém tem, nunca mostrei para ninguém. Mesmo quando eu fui acusado, eu respeitei para zelar a imagem dele e não revelei isso. No áudio, o empresário já fala sobre a futura relação profissional e garante: tudo que a gente ganhar de dinheiro vai ser repassado a parte de vocês, metade de tudo para vocês, certo? Vocês não vão precisar gastar nada. A gente vai cuidar, a gente vai investir, a gente vai prestar conta, vai dizer para vocês quanto entrou, quanto saiu. Essa seria a prova de que a família de Irã tinha ciência sobre o teor do contrato. Ainda assim, Alan garante que o Luva de Pedreiro poderia ler o documento se quisesse. Ele se descreve como alguém que não sabe ler e escrever. Como ele não sabe ler e escrever se ele estudou? Ou ele nunca foi à escola? Ou ele não foi alfabetizado? Mas você tem alguma prova ou você testemunhou algum acontecimento que mostra que ele sabe ler e escrever? Eu tenho conteúdos dele na escola. Galera, eu sou novo estudante do Brasil. Minha letra é bonita desde que eu com ele. O Irã usa rede social. Como é que ele responde às pessoas? Ele que escreve? Ele que escreve. A rede social ele usa. Então, como é que ele faz uma live e ele lê os comentários e fala, por exemplo, não, pessoal, eu não bebo, não. Ele tá fazendo leitura. Tenho fé em Deus, meus seguidores aí, que eu amo todos aí. E receba, graças a Deus, pai. O Irã leu o contrato, pediu para que alguém lesse para ele? Quando assinamos esse contrato, estava eu, o Irã, o pai dele e a mãe dele. Esse contrato eu fiz a leitura para ele. O Irã constituiu uma advogada um mês depois. Essa advogada teve acesso ao contrato e em nenhum momento, todas essas acusações foram colocadas em xeque. Será que não seria porque nessa época ele não tinha consciência ainda de que estaria sendo enganado? Olha, eu garanto a você que em todo o momento que a gente trabalhou junto, ele era feliz. Ele tinha tudo para ser feliz. Mas ele não seria feliz por não saber dos detalhes do contrato? Ele sabia de tudo. Ele constituiu uma advogada. A cunhada dele, que era uma representante, que é uma das representantes, sabia dos acordos, sabia dos contratos que eu tinha enviado para ela. Mas sabia desde quando? Sabia antes de assinar? Porque teria que saber antes de assinar, não é até o momento, o Irã não tinha uma ligação próxima com a família. Depois que ele se tornou o Luva de Pedreiro, com milhões de seguidores, foi que a família começou a participar mais. E eu respeitei. Você concorda que para alguém assinar um contrato, a pessoa precisa estar totalmente consciente de tudo o que aquele contrato representa? Sim, por isso que eu expliquei. O Irã tinha essa consciência, tinha essas informações? Por isso que eu falei com a irmã dele sobre o tempo de contrato. Antes de assinar? Muito antes. Eu falei com a irmã dele sobre o tempo de contrato, falei com a irmã dele sobre porcentagens. Eu falei com o pai, o meu primeiro áudio, novamente, com o pai falando sobre valores, prestação de conta, investimento. Então, eu posso te afirmar que o Irã tinha noção de tudo. Se ele sabia de tudo, por que ele está dando essa declaração agora? Talvez porque hoje, eu vendo tudo isso, eu tenho certeza que ele foi manipulado